Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus alunos do sétimo ano. Estamos indo para a terceira aula sobre as eras geológicas e é a aula que vai explicar o conteúdo das páginas 40, 41 e 43 do material Rio Educa de 2021, primeiro bimestre. Como sempre, a gente começa relembrando o que vocês viram na aula anterior. Vocês aprenderam na aula anterior que a litosfera é essa camada superficial e sólida do nosso planeta, que foi formada devido ao resfriamento do magma. Vocês viram que a litosfera pode ser chamada também de crosta terrestre, e ela nada mais é do que todas as rochas e solo que compõem a superfície do nosso planeta. Vocês aprenderam que as rochas podem ser divididas em três tipos: magmáticas, que são aquelas formadas pela solidificação do magma, aquele material incandescente que é extravasado quando os vulcões entram em erupção. Vocês viram que também existem as rochas sedimentares, que são aquelas formadas pelas deposições, pelos restos, pelas partículas, ou seja, pelos sedimentos de outras rochas que já existiam e sofreram a ação do vento, das águas, dos animais, ou então da temperatura e da pressão, e acabaram formando uma nova rocha chamada de rocha sedimentar. Vocês viram que as rochas sedimentares são muito importantes para a conservação dos fósseis, que são restos de seres vivos que acabam sendo soterrados por esses sedimentos e ao longo do tempo são conservados, ou parte deles é conservada, ou até a marquinha dele fica ali. E à medida que nós, seres humanos, vamos escavando essas rochas, a gente vai encontrando marcas de formas de vida que aconteceram muitos milhões de antes da gente chegar nesse planeta. Vocês viram também que existem as rochas metamórficas, que são aquelas que são originadas de transformação de rochas que já existiam. Por exemplo, a gente estudou o gneiss, que é uma rocha metamórfica proveniente de alterações do granito. O granito, sofrendo muita temperatura alta, fortes pressões, acaba se transformando ao longo do tempo em uma rocha metamórfica chamada gneiss. Relembramos conceitos importantes da aula passada e agora a gente vai começar a aula sobre as eras geológicas. Antes de falar sobre as eras geológicas, a gente vai falar sobre o tempo geológico. Afinal de contas, o que é o tempo geológico? Pessoal, o tempo geológico nada mais é do que a idade do nosso planeta, ou seja, é o tempo que passou desde o momento que o planeta surgiu até as transformações que sofreu nos dias de hoje. Então, é todo esse período de nascimento até envelhecimento do planeta Terra, que é de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. É importante deixar bem claro que o tempo geológico, ou seja, o tempo da Terra, é muito diferente do tempo histórico, que é o nosso tempo, o tempo dos seres humanos. Os seres humanos eles existem no planeta só há alguns milhares de anos, ou seja, aproximadamente 10 mil anos. Ou seja, 10 mil anos é muito pouco perto dos 4 bilhões que o planeta tem. Então, o tempo histórico ele é o tempo que está relacionado à existência do ser humano aqui no nosso planeta e os seus registros históricos, né, de como e desde quando tem sido a sua passagem por aqui. Assim como o dia é dividido em horas, minutos e segundos, o tempo geológico também é dividido em escalas menores, como, por exemplo, os éons, as eras, os períodos e as épocas. Se vocês forem olhar aqui no quadrinho do lado, vocês vão ver que está tudo bem esquematizado. Ao todo, o tempo geológico ele vai ter 4 éons, que são os períodos maiores, que geralmente variam de 2 bilhões a 2 bilhões e pouquinhos de anos de um para os outros, né? Aqui são os 4 éons: Fanerozoico, que é o éon atual, o Proterozoico, o Arqueano e o Adeano, que é o primeiro éon do nosso planeta. Vocês podem ver que daqui de um para o outro é aproximadamente uma diferença de 2 bilhões de anos, 2 bilhões e meio de anos de um para o outro. Os éons são divididos em eras. No caso, o nosso éon atual é dividido em 3 eras que nós vamos estudar hoje: o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Cada era é dividida em períodos, que são
escalas de tempos menores e cada período dividido em épocas. É muito importante que vocês entendam essa organização, não precisa desesperar, vocês não precisam decorar tudo. O mais importante é que vocês saibam que o nosso éon atual é o Fanerozoico e existem 3 eras aqui no nosso éon, que é a Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Então, falar sobre as eras geológicas. As eras geológicas, vocês viram no quadro anterior, que correspondem a um período de tempo, né? É uma etapa do desenvolvimento do nosso planeta que tem características próprias durante esse tempo. Então, uma era geológica vai ser caracterizada sempre como eram os continentes, como eram os oceanos, se já existia vida ou não. Tudo isso vai caracterizar uma era geológica específica. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem para explicar alguns eventos importantes que diferenciam esses momentos. Vamos supor que nessa pirâmide aqui, o início do planeta Terra tenha acontecido aqui no topo. Então, aqui no topo, até essa base mais escura aqui, preta da pirâmide, estão os primeiros 3 éons, né? Porque vocês estudaram que são 4. Vocês viram também que o éon atual é o Fanerozoico, certo? E a primeira era aqui paleozoica tem como primeiro período o Cambriano, período Cambriano. Então, tudo que está antes do Cambriano aqui, nessa pirâmide aqui escura, né, graduada aqui para quase cinza e branco, é chamado de pré-cambriano, tá? Então, quando a gente vai estudar, né, as eras, os éons, a gente percebe que lá no período pré-cambriano, né, lá na era pré-cambriana, na verdade, surgiu a vida, né? Uma vida simples, como por exemplo a identificação, o registro de bactérias. Já no nosso éon Fanerozoico, na era Paleozoica, aqui a primeira era do nosso éon, surgiram os primeiros animais, as primeiras plantinhas, certo? Aí, pessoal, já tem a próxima era, a era Mesozoica. Na era Mesozoica, qual é o evento importante em relação aos seres vivos? Surgiram, por exemplo, os dinossauros. Olha aqui, ó, no período Jurássico, dentro da era Mesozoica. Por isso, gente, que o nome daquele filme é Jurassic Park. Por quê? Porque os dinossauros surgiram no período Jurássico, dentro da era Mesozoica, tá? E eles desapareceram muito antes, por exemplo, do momento em que os seres humanos surgiram. Os seres humanos surgiram na era Cenozoica, mais precisamente aqui no período Quaternário. Então, pessoal, os seres humanos surgiram muito depois dos dinossauros. Eles não interagiram com os dinossauros, tá? Então, se vocês virem algumas questões de prova colocando homens e dinossauros juntos, isso está errado por quê? Porque os dinossauros entraram em extinção muito antes dos seres humanos chegarem aqui no nosso planeta. Então, para relembrar o que vocês já viram no quadro anterior, o nosso éon atual é o Fanerozoico e as nossas eras são Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Nesse momento vocês falam assim, mas por que a gente teve que lembrar o conteúdo da aula anterior para a gente poder contar o tempo da Terra, o tempo geológico? Pessoal, na aula anterior vocês viram que as rochas elas são formadas ao longo dos milhões, bilhões de anos. Então, as camadas de rocha que existem no nosso planeta, elas representam um período de tempo sucessivo. Então, a gente consegue datar as rochas, a gente consegue saber a idade das rochas conforme a formação delas. Eu lembro que eu mostrei para vocês o exemplo das rochas sedimentares, que geralmente é mais visível essas camadas, né? Cada camadinha dessa foi formada em alguns milhares ou milhões de anos. E conforme os seres humanos vão escavando essas rochas, por exemplo, os seres vivos que são encontrados aqui no meio, eles estão em algum lugar há milhões de anos atrás que foi soterrada. Então, a gente consegue identificar os fósseis, saber de que ano, no tempo geológico eles são, de que era, assim como a gente consegue saber a idade das rochas também. Lá na página 40, vocês viram essa imagem, alguns de vocês falaram para mim que ficou meio confuso, né? Ficaram meio confusos. Gente, tá tudo bem explicadinho, acho que agora vocês vão entender até melhor. As eras aqui no cantinho, os períodos, e cada período aqui no registro de fósseis sendo representado, né, pelos fósseis que foram encontrados, relacionados ao tipo, né, de vida que existia naquele momento. Então, conforme
os anos foram passando na história da Terra, né, esses fósseis foram sendo encontrados e quanto mais fundo, mais antigo. Tanto é que o ser humano está onde? Está aqui no topo, porque praticamente nós chegamos ontem do nosso planeta, né? E vocês viram também que cada era é marcada por um evento muito grande, como por exemplo a extinção de algumas espécies. A gente teve aqui, entre uma era e outra, a gente teve o surgimento, por exemplo, dos dinossauros e logo depois, entre a era dos dinossauros e a era do Cenozoico, né, dos seres humanos, a gente teve a extinção desses animais que marcam a transição entre essas eras. Então, essa imagem, ela tá bem bacana, mas acho que agora vocês têm um pouquinho mais de condição de entendê-la. Chegamos ao final de mais uma aula e com ela a atividade sobre o conteúdo, as eras geológicas. Vocês vão ter que copiar a matéria dessa aula no caderno. Se tiver algum exercício de copiar no caderno, vocês têm que copiar e responder. Se for um exercício na apostila e você tiver a apostila física, resolva na apostila e tira a foto da página para me enviar. Se não tiver a apostila física, copia no caderno e manda para mim também por foto. As fotos podem ser enviadas pelo Rio Educa em Casa, né? Pelo aplicativo Rio Educa em Casa. Se você tiver com algum problema de acesso, você pode me enviar pelo e-mail do Rio Educa, tá? Que tá aqui, ou por WhatsApp, que é para esse número aqui, tá? Não esqueçam nunca de, na folha que vocês forem fotografar, de preferência em todas as folhas, se for mais de um, informar o nome e a turma, para eu poder saber de quem é, tá? E também não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube para vocês receberem o aviso de novas aulas e seguir no Instagram que eu posto as novidades e avisos da 25 de abril, né, da nossa escola, que às vezes vocês agora estão mais ligados no Instagram e perdem algumas informações do Facebook da escola, tá? Essa atividade de hoje, ela pode ser enviada online, porque é um formulário do Google. O link vai estar na descrição do vídeo. E se você não estiver conseguindo fazer, você pode copiar essas questões no caderno e responder, tirando foto e me enviando pelos meios que eu coloquei ali nos quadros anteriores, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!